Moisés, bem, ele havia tentado salvar a vida daqueles pobres hebreus. E eles estavam, quem sabe, em piores condições ou na mesma condição destes dois jovens que estamos tentando salvar hoje à noite. Eram escravos e eles os matavam aleatoriamente, sempre que desejassem. E Moisés sentiu em seu coração que essa não era a vontade de Deus. Então ele tentou fazê-lo por meio da instrução escolar. Tentou fazê-lo por seus próprios esforços e se deu conta que fracassou miseravelmente. Ele próprio fez algo que não era correto, porque tirou a vida de outro homem. E isso não era correto. Então, ele foi para o deserto e esteve lá durante 40 anos. Mas um dia, ele estava pastoreando ovelhas nas partes remotas do deserto. E lá estava uma luz em uma sarça. E quando Moisés se aproximou daquela luz, a voz de Deus lhe falou da coluna de fogo que estava por trás daquela sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse: Tire as sandálias, porque o lugar em que estás é santo. Tenho ouvido os gemidos do meu povo, tenho ouvido suas reuniões de oração. Lembrei-me de que lhes fiz uma promessa. Que coisa! Isso deveria incendiar os corações dos crentes cristãos nesta noite. Eu sou Deus. Lembro-me de que prometi isso. Quão escriturística era aquela voz. E ele disse: Moisés, estou te enviando para lá para libertá-los. E Moisés, é claro, como eu disse no começo, quando você toma esse absoluto de Deus, isso te leva a fazer coisas que, bem, às vezes é ridículo aos olhos das pessoas. Poderia você imaginar um homem que havia fugido dos egípcios na manhã seguinte, depois de ver esse absoluto? Essa palavra de Deus lhe falou, um testemunho seguro, porque era a palavra. A promessa estava ali, e a confirmação do grande Deus da criação, como ele realizou um milagre na presença de Moisés e demonstrou que ele era o Deus da criação. E Moisés, na manhã seguinte, pegou sua esposa e a assentou em uma mula, como uma criança no colo. E aos 80 anos, com a barba caindo até a cintura e a careca brilhando, com um pau torto na mão, descendo ao Egito, gritando tão forte quanto podia: Onde você vai, Moisés? Estou indo ao Egito para assumir o controle. Assumir o controle? A invasão de um só homem. Por quê? Ele tinha um absoluto, ele tinha algo, ele tinha a palavra de Deus na qual podia se firmar. Um homem de 80 anos com uma mula e um pau na mão. Era tudo o que ele tinha. Como um homem sozinho invadindo a Rússia hoje. Mas ele foi e assumiu o controle, porque tinha um absoluto. Ele havia falado com Deus, tinha ouvido a voz de Deus e ele. O importante é que ele o fez correto. Por quê? Isso esteve com ele todos os dias da sua vida. Era um absoluto. Nenhum homem tem o direito de subir ao púlpito para pregar o Evangelho, a menos que tenha pisado nessas areias sagradas, onde nenhum agnóstico ou incrédulo pode explicar o sobrenatural de Deus. Jesus não deixou que seus discípulos pregassem, não importava quão bem o conhecessem. Eles tinham que ir à cidade de Jerusalém e ali esperar até que fossem revestidos do poder do alto. Eles tinham que ter essa experiência. Moisés, sabendo que era um profeta, entendeu que havia sido levantado para este propósito. Mas sem este contato pessoal, esse absoluto, algo que lhe provasse que quando fosse até lá teria que libertar aquelas pessoas, ele nunca mais foi o mesmo. Ele foi até lá porque tinha o absoluto e fez exatamente o que Deus lhe disse para fazer. Não houve medo em seu coração quando ele jogou no chão as serpentes ou a vara e ela se transformou numa serpente. E os personificadores carnais vieram com o seu tipo de ministério e jogaram no chão e fizeram a mesma coisa. Moisés havia feito exatamente o que Deus lhe dissera para fazer. Não havia mais nada para ele fazer a não ser ficar quieto e ver a glória de Deus. Então,
Vemos que Deus pegou a serpente dele e fez que ela comesse as demais. É assim que se faz. Ele estava seguro de que o Deus que lhe ordenou fazer aquilo podia cuidar dele numa situação difícil. Não podemos nós, nesta noite, baseados nesse jovem que deu seu coração a Cristo, nos firmar neste absoluto que Deus pode fazer o impossível se tornar possível? Ele pode mudar o coração dos juízes. Por que saltamos tão freneticamente para lá e para cá por outras coisas? Vamos colocar Deus em primeiro lugar, focar novamente na promessa, se Deus prometeu que ele o faria. Portanto, lembre-se, Moisés sempre foi uma pessoa diferente, porque tomou a palavra de Deus e creu nela, e ele tinha uma promessa que lhe fora confirmada. Quantos mais poderíamos mencionar? Não temos tempo.